Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Vou pedir para listar as issues do meu projeto. Tá listado. Agora resolva a issue 1. Vamos ver se ele vai ser capaz. Legal, agora o assistente, o Jarvis aqui, criou o código para resolver essa issue. E por último, vamos lá. Escreva a minha daily e envie para minha gerente de projeto. Vamos ver se ele vai ser capaz. Vamos lá. Tá aqui o e-mail. Ontem eu trabalhei nas seguintes pull requests: PR1, PR10. Hoje eu planejo trabalhar na história e login, não tem nenhum impedimento. Hoje eu resolvi a issue. Finalizar till number sans, que foi a issue que a gente acabou de receber aqui. Na verdade, é uma issue válida, tá? Ele tá lendo aqui do GitHub. E mais, ele ainda atualizou aqui em funções das dailies, das PRs que eu adicionei aqui. Seja bem-vindo a mais uma Masterclass. E nessa Masterclass a gente vai desenvolver juntos aqui o Jarvis. Na verdade, o Jarvis versão para devs, a qual ele é um assistente que vai ajudar um desenvolvedor, por exemplo, você, a executar as tarefas repetitivas e chatas do dia a dia, como por exemplo escrever dailies, consultar issues no GitHub, verificar pull requests, eventualmente enviar alguns e-mails. Então a gente vai continuar aqui o projeto que na verdade nós havíamos começado, só que com uma função bem legal. Não sei se você tem se antenado. Essa aqui é a issue que a gente acabou de resolver, mas eu não sei se você se antenou, porque nos últimos dias a OpenAI lançou essa função aqui dentro do ChatGPT, que é a função, a capacidade de executar ou chamar funções nativas do seu código. Ou seja, você pode programar funções para que essas funções façam basicamente qualquer coisa. Legal? Aqui, por exemplo, no nosso exemplo que a gente acabou de executar, eu tenho uma function que ela retorna aqui os meus pull requests, os meus bugs. Essa aqui é a função que escreve a daily. Mas se liga, nessa função aqui do GitHub, ela é uma função nativa TypeScript que ela retorna as issues através de uma API. Ou seja, com isso é perfeitamente possível de escrever o seu Jarvis pessoal e permitir com que esse Jarvis, por exemplo, resolva issues reais que estão dentro dos seus projetos. Ele pode enviar e-mail, como por exemplo essa função aqui, mock que a gente escreveu. Ele pode calcular datas, não sei se você sabe, mas o OpenAI está travado em 2021, por exemplo, ó, qual o dia de hoje, qual a data de hoje, né? Ele vai responder. Ele também é capaz, aqui hoje é dia 19 de julho, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Ele também pode ser capaz de retornar contatos. Então, esse Jarvis aqui é a versão ChatGPT turbinada. Por quê? Porque ele está executando o ChatGPT 4 aqui no meu Node.js, aqui no nosso programa, só que ele está sendo turbinado pelas funções que eu defini aqui, beleza? Então é perfeitamente possível fazer uma versão turbinada disso daqui. E muito por conta daquilo que eu já comentei, da possibilidade que o Chat GPT trouxe de executar funções, ou seja, o function calling, que você pode adicionar as funções a qual você quer incorporar no Chat GPT, entregar para ela o contexto e o chat GPT executa esse código. Então, se você vier aqui, por exemplo, nessa função aqui de issues, a gente tem mapeado aqui que essa função issues retorna as issues por tipo em cada projeto. Aqui eu espero o parâmetro owner e o parâmetro name e ele vai executar um determinado código callback que ele está aqui em cima. Então veja o poder que você entrega no TypeScript, o que é bem legal, porque até um tempo atrás a gente fez o nosso projeto aqui, ó, Food Commerce GPT, que era um assistente via WhatsApp, era um bot de atendimento de uma pizzaria, e esse bot, basicamente, ele seguia esse prompt aqui. Era um prompt fixo, que a gente vai dar uma olhada aqui. Cadê? Prompt fixo, que era isso daqui. Então o que acontece? Aqui nesse prompt, a gente tinha que ficar escrevendo uma string que continha basicamente o cardápio, tinha os preços, tinha tudo. E eu decidi melhorar ele, até reescrever o Food GPT, que na verdade
utilizando o function calling, que seria buscar as pizzas dos produtos direto do banco de dados através do Prisma. E conhecendo, e esse projeto ele está lá na nossa área de aluno, e conhecendo um pouco mais, hoje eu trouxe para você como é que você pode, baseado na function calling do ChatGPT, criar o seu Jarvis, para que ele também, assim como o Food Commerce, execute funções e essas funções estejam integradas no seu aplicativo. É claro que para facilitar as coisas, a gente colocou isso daqui para ser executado via console mesmo, tá? Para que a gente possa abstrair um pouquinho aquela parte do WhatsApp. Mas se você quiser, esse projeto aqui, a primeira versão do Food GPT, que ele não roda o Function Calling, tá aberto aqui e ele já tem essa parte do Venom, que é a biblioteca utilizada para conectar com o WhatsApp. Então tudo isso aqui é possível, você pode conectar aqui o seu Jarvis no WhatsApp, no Slack, no e-mail, no Telegram, onde você quiser, e com esse código aqui fica bem fácil de fazer. Agora, para a gente iniciar de fato o projeto, vou começar criando aqui ó, o My Jarvis Dev, é o repositório, e a gente vai criar esse repositório aqui basicamente sendo um Node.js puro, tá? Então, puro que eu quero dizer é sem nenhum outro framework a não ser a biblioteca do OpenAI. Então você vai aprender aqui a criar até um projeto Node.js do zero. A gente vai iniciar aqui com o init-y. Isso aqui cria a estrutura básica de package.json para que a gente possa começar aqui a adicionar as bibliotecas. E para adicionar aqui a biblioteca no Node.js, que seria a versão TypeScript, por assim dizer, a gente vai iniciar instalando aqui algumas bibliotecas. npm install a types, a nodemon, ref, ts node e o TypeScript no contexto de dev. Nenhuma biblioteca, nenhum problema encontrado, as bibliotecas estão instaladas, portanto agora a gente pode adicionar essa etapa aqui de script, ok? E se você tiver um pouco confuso, falou assim, cara, eu não estou entendendo muito, está executando muito rápido, aqui no próprio canal tem uns vídeos em que eu crio bastante devagar, vídeos de aproximadamente 5 horas, bem completo, em que a gente faz todo um projeto de back-end em conjunto, eu vou explicando o que é o Node.js, várias coisas, então como não é um contexto dessa masterclass desse vídeo, eu vou fazer as coisas um pouco mais rápido para que elas não fiquem monótonas aqui, ok? Eu vou ainda copiar o Nodemon, para quem não sabe, o Nodemon é a biblioteca que fica escutando ali as alterações nos meus arquivos, e eu vou aqui iniciar o TypeScript, fazendo aqui uma pequena alteração no alt-dir, para que ele coloque esse alt-dir na pasta build. Eventualmente eu vou querer colocar isso num git, então eu vou colocar um git ignore, para que ele ignore node models, o build e o ponto env, que é um arquivinho que a gente vai criar com variáveis de ambiente logo mais. Agora eu vou criar a pasta source index.tsx e a gente vai executar aqui npm, não, npm run. Vamos ver o errinho que ele deu aqui. Ele não consegue achar o index.tsx, vou colocar um console.log aqui. Aqui seria .ts. Vamos ver. Aí, legal. Então ele iniciou. Tô tão acostumado com o React que a gente já coloca o TSX no piloto automático. Agora vamos fazer as instalações das outras dependências que a gente precisa, que seria do ESLint. npm install, que seria o ESLint, ESLint config reader, ESLint config standard seria o ESLint plugin import, ESLint plugin JSX-A11Y. Na verdade, isso aqui é mais para o React, então vamos tirar ele daqui. A gente vai colocar então ESLint plugin breeder. Na verdade, é o ESLint config breeder, plugin import e o ESLint plugin breeder, que é a opção "-d", beleza? Agora ele vai fazer a instalação aqui no dev dependence e a gente vai copiar aqui o meu ESLint padrão, que basicamente é uma configuração aqui que a gente tem
do ESLint para que ele possa fazer todo o processo aqui de lint, que seria basicamente a normalização do código. Essa normalização do código é bastante importante para que a gente possa deixar o código bonitinho. E mais, a gente precisa ainda fazer a instalação do TypeScript SLint plugin e do TypeScript SLint parser com -d também. Depois de instalado, a gente vai colocar aqui o console log com aspas, que eu sei que é uma opção do SLint que a gente desabilitou, e eu vou dar um lint fix, que nada mais é que é um script que está aqui, que ele faz o fix do SLint. Então a gente vai voltar, ele mudou para aspas simples. Você ainda pode integrar todo o SLint com o Visual Studio Code. E de novo, todas essas explicações estão aqui no canal, então fica bastante tranquilo com relação a isso. Vamos dar então aqui uma conferida. Eu tenho o Types Node, o SLint, está tudo certo, pronto para começar. E agora a gente vai então fazer a instalação da OpenAI, que é a biblioteca padrão aqui, que vai ser responsável por executar e fazer toda a integração. Ok? Então a gente vai colocar aqui npm install OpenAI. A gente vai ainda aproveitar e utilizar o .env para guardar as configurações. E ela vai ser responsável por fazer essa integração. No caso da OpenAI, ela vai exigir um API Key e depois a gente vai trabalhar com um token do GitHub para ele poder fazer essa conexão. Legal? Como é que eu consigo fazer aqui um API Key no OpenAI? Para poder fazer API Key no OpenAI é só você acessar aqui a parte da criar uma conta dela, acessar na parte de API Keys e você pode criar uma API Key só para você, beleza? Eu tenho algumas aqui, eu vou criar a Jarvis 2. Ele vai retornar aqui para nossa API Key. Eu vou criar um arquivo .env que terá esse conteúdo aqui, beleza? Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Veja que, a partir desse momento, eu tenho o index.ts e eu preciso instanciar aqui a minha OpenAI. Basicamente, a OpenAI é uma função que você cria um client, puxa aquela informação de token, e para isso a gente desenvolveu uma biblioteca aqui, uma lib, que ela é chamada de config.ts. Nada mais é que é uma exportação do que? Desse token OpenAI. Então a gente faz a importação do .env, que vai ler o arquivo de configuração.env ou as variáveis de ambiente. Eu crio aqui um export const config e coloco as duas chaves aqui. Assim fica bem mais profissional, porque eu posso importar o config, lib config, e o config.openai.api token está disponível. Eu particularmente acho bem melhor fazer desse jeito, porque senão o que acontece? Vai ficar dentro do seu código muitas configurações espalhadas e vai ser difícil de fazer a manutenção. Então eu prefiro fazer a manutenção num ponto único do que ficar dando um find no meu código aqui com vários process env, ok? Então, enfim, faça ao seu gosto, né? Aquilo que for melhor para você. Fica então a dica. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar mais um arquivo aqui dentro do lib, chamado openai.ts, e aqui sim a gente vai fazer a importação da nossa configuração. Primeiro, você precisa fazer a importação do configuration, ok? O que é o configuration? É uma classe do OpenAI, que ele é responsável por criar uma configuração, e aqui entra o nosso config. Claro que está faltando a importação dele, então eu coloco config from config, nesse caso esse cara aqui, e o config já vem as configurações de token preenchendo perfeitamente o API Key. Agora a gente precisa criar o client. O client nada mais é que a instância dessa classe chamada OpenAI API com a configuration. E pronto, eu já tenho o OpenAI instanciado aqui. Agora, para a gente poder fazer a integração com o OpenAI, se você dá uma olhada na parte de API Reference, a gente for olhar aqui no chat completion, que vai ser basicamente a forma que a gente vai utilizar a OpenAI, você vai ver as opções aqui que você tem. Em que primeiro você adiciona, eu vou adicionar aqui ó, Node.js,
e é essa configuração aqui que você coloca. Então, já que a gente já tem a parte de cima solucionada, eu vou colocar aqui o completion, ok? Nesse caso aqui, eu vou retornar esse completion, portanto, eu vou criar uma function, export assim, function, que ela vai se chamar create chat completion, que ela vai basicamente retornar completion. Ok? Aqui, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui qual é o modelo e a minha mensagem primária. Para você que talvez nunca trabalhou com OpenAI, quando você vai trabalhar com essa API, e talvez você esteja bastante acostumado com o chat GPT, literalmente, né? Que é essa telinha aqui. Mas no caso a OpenAI, que ela é a empresa que entrega essas APIs, também fornece para você um playground. Que esse playground aqui, se você fizer todo o cadastro, ele dá duas opções. Você entrega aqui, você entra aqui no chat, você escolhe o modelo. No meu caso, o chat GPT-4 já está disponível, o seu também deve estar, ele acabou de ser liberado, acho que para todo mundo. E você tem a parte de mensagens. Que o que seria roles? Seria o ator a qual você está interagindo com aquilo lá. Então você pode colocar aqui, ó, você, no caso, o modelo é um assistente virtual de um programador. Você define o contexto. Daí aqui você pode falar o que é a linguagem JavaScript. Eventualmente você é um programador que está perguntando, JavaScript é uma linguagem de programação, enfim, ele vai te entregar aqui para você. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Veja aqui, então aqui em Message eu tenho Role System Content, que vai ser basicamente aquilo que a gente vai colocar, ok? E aqui eu vou perguntar o que eu acabei de perguntar, que é o que é a linguagem JavaScript. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar completion, que vai ser a estrutura de resposta do ChatGPT. Se você olhar a estrutura de retorno do Create Chat Completion, você vai ver aqui, basicamente, você clica aqui com o botão direito, marca ele, Create Chat Completion Response, você vai ver que ela vai ter um atributo ID, Object, Created, Model e Choices. É basicamente esse choices aqui que a gente quer. Então a gente vai retornar completion, data, choices e a primeira opção, que no caso seria choice 0, e a gente vai colocar aqui message, que é a mensagem textual. E aqui eu vou falar que eu quero o retorno como promise de string. Por quê? Porque message é uma string. Claro que ele pode ser undefined também, portanto eu vou colocar aqui undefined e ainda a gente precisa descer mais um nível, que seria o content, ok? Content sim, então é uma estrutura de string. Então eu posso soltar string ou undefined, porque a gente não sabe se ele conseguiu executar literalmente o nosso código. Agora a gente faz a importação, import, create chat completion from lib OpenAI, e aqui a gente vai basicamente criar uma função async que vai ser responsável por executar create chat completion, e a gente vai retornar aqui o log. Agora, uma vez que eu tenho aqui a execução do dev, ele retornou basicamente a mesma resposta que a gente tem lá. A linguagem JavaScript é uma linguagem de programação. O que quer dizer isso? Significa que ele conseguiu conectar no OpenAI, escolheu o model, definiu messages, as roles system como aquela história de você, um assistente virtual de um programador, role user, que basicamente é a minha pergunta. Agora, o que falta? Agora falta a gente implementar a parte de function calling. Como eu comentei, depois que você acrescenta mensages, basta você acrescentar então agora as funções. E a primeira coisa que a gente precisa adicionar aqui logo após mensages seria então a gente colocar aqui qual é o tipo de chamada de função que a gente quer colocar, e esse parâmetro é o function call. Isso aqui é o auto. Eu posso ainda adicionar exatamente quais as funções que eu quero, mas eu vou deixar que ele escolha dentro das minhas
listas de funções que a gente vai declarar aqui agora. Então a gente vai colocar functions, e functions basicamente vai ser um array com a seguinte estrutura. Ele terá nome, e name vai ser weather. Eu vou criar uma função aqui de previsão do tempo para uma possível cidade. Vou colocar então aqui description, que é get weather in a given city. E aqui a gente vai colocar os parameters. Então a gente vai colocar parameters, e os parâmetros eles vão possuir algumas propriedades, que seria type object. Aqui a gente vai adicionar literalmente as propriedades, que são os números dos parâmetros. E como eu quero em termos de cidade, eu vou colocar então aqui type string, e a gente vai colocar uma descrição aqui. Legal? Basicamente é essa chamada aqui que a gente informa o OpenAI. Por quê? Porque ele está agora entendendo que eu tenho funções, e uma delas é para retornar o tempo atual, a temperatura, a pressão, essas coisas, de uma determinada cidade. Onde que eu coloco o meu código agora? Bom, agora é a parte onde você faz a implementação dessa possível função. Então, uma vez que eu informei o OpenAI, você vai ter que fazer esse código aqui. E só lembrando, o OpenAI ele não vai executar funções para você. Tá? Ele vai simplesmente identificar qual é o momento de executar essas funções. Então ele não vai ficar executando funções dentro do servidor dele, beleza? Isso daí é responsabilidade do seu programa. Só que isso facilita demais porque ele vai identificar o momento correto, certeiro, de chamar ela. Então a gente vai colocar aqui const message igual a completion data a choice messages, e a gente vai adicionar aqui, a gente quer só message. E aqui a gente vai fazer o seguinte: se message contém weather, ou seja, function call, perdão, aqui, não é essa aqui ainda não, o Copilot aqui deu uma sacaneada. Então, existe function call, ok? Se function call existe algum valor, eu vou fazer o seguinte: const function call igual a message.function call. Por quê? Porque function call ele ainda é uma estrutura que basicamente ele vai ter o que aqui? Name e arguments. Então agora o que eu preciso fazer? O seguinte: if function name seria whether. Eu vou pegar então aqui o meu argument, e aqui eu vou fazer o quê? Eu vou literalmente chamar a minha função. Eu implementei uma função whether aqui dentro de functions, que ela não retorna nada, né? Só coloca do whether e sunny, beleza? Aqui a gente vai colocar const igual ao weathers. E por enquanto a gente não vai colocar nenhum argumento, porque a gente vai ver como que é qual que é a estrutura de arguments. E agora eu vou colocar um console.log para response. Dado que eu tenho, então, aqui em System, em User, eu tenho que perguntar agora para o OpenAI, né? Qual é o clima hoje? E veja, no momento que eu executo a minha função, quando eu disparo essa pergunta, ele automaticamente não, né? Ele faz os cálculos e entende que essa minha pergunta se refere a essa função. Então, o que ele faz? Ele vai informa em function call com o name que eu quero a whether. E daí, eu naturalmente executo o whether e retorno aqui response, ok? Nesse caso aqui, o que eu adiciono? Eu adiciono então a resposta de whether, que é the weather is sunny. Beleza? Só que ainda ele não retornou nada. Por quê? Porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso invocar eu preciso, na verdade, acrescentar aqui essa minha resposta a essa estrutura de messages. Portanto, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso separar messages, adicionar isso dentro de um array, para que eu possa incluir a resposta da minha função com role system, ou assistente. Por isso a gente vai começar aqui separando messages. Const messages igual às próprias mensagens que a gente já tem aqui, ok?
do tipo chat completion request message. Isso aqui, obviamente, ele é um array. E messages. Então, passa a ser esse parâmetro, ok? Estou então passando messages aqui. Por quê? Porque assim que eu tiver a resposta de completion com relação à função, bem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, messages.push. E o que eu vou puxar? O que eu vou acrescentar aqui como resposta em messages? A própria resposta dele, que vai ser de um tipo bem específico. Role function name whether e o content seria a própria resposta da função. Então veja que eu pego exatamente o retorno dessa função, ok? Acrescentei nas messages. Agora, por hora a gente vai fazer um negócio feio aqui, tá? A gente vai executar novamente o create chat completion com as mensages acrescidas do retorno da função. Veja que agora eu vou executar e voilá. Aqui, ó, o clima de hoje está ensolarado. Beleza? Então, olha só que legal, cara. Primeira vez que a gente acrescenta aqui, então, uma função que ela é executada a partir de um gatilho do OpenAI. Claro que esse código ainda está muito bagunçado, mas é exatamente esse princípio que a gente vai aplicar. E a gente vai dar agora uma otimizada no código e mais, a gente vai acrescentar várias funções, que nesse caso aqui, ó, eu posso ter eventualmente funções de envio de e-mail, funções que, vamos dizer assim, conectam ao GitHub, funções aqui que eu adicionei como funções com uma estrutura fixa, que tem aqui um objeto que ele simula os pull requests, os bugs que eu eventualmente tenha fechado na daily, ok? Mas que, claro, você também pode implementar buscando do sistema de gestão de tarefas que você usa, se é o Gira, enfim, já que você é um programador, você obviamente pode fazer mais integrações. As minhas stories, e de novo, eu posso buscar stories de qualquer lugar. Então a gente vai fazer basicamente uma possibilidade de criar essas funções aqui. Claro que eu não vou implementar todas essas funções dentro da nossa aula de hoje, mas esse código eu vou subir no repositório, vai estar aberto, daí você pode consultar e implementar as suas funções a partir dele. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para otimizar esse código é utilizar a chamada de recursão. Por quê? Porque você percebeu que toda vez que eu tenho uma função que eu executo, depois do retorno daquela função, eu preciso incluir esse retorno e chamar, obviamente, create chat completion. Então, o que eu vou fazer? Já que create chat completion já está sendo chamado aqui, o que basicamente o que eu vou fazer? Eu vou mover esse código, beleza? Para cá, para essa função, para esse if, né? Ou seja, para esse if aqui, se eu tenho função de chamada, e aqui, em vez de eu executar todo esse código de novo, o que eu vou colocar? Vou colocar aqui ó, um return de await de quem? Da nossa create chat completion, que é a nossa própria função. Então, olha só aquela aulinha que a gente faltou de recursão, né? Como é que ela é importante agora? Por quê? Porque eu não preciso fazer toda a chamada. Uma vez que eu tenho messages, eu dou um create chat completion, por quê? Porque eu vou incluir então a partir de messages a resposta da função. E para ficar mais claro, eu vou colocar a console.log messages e a gente vai executar. Analisando, o que eu tenho? A primeira chamada, em que o usuário pergunta qual é o clima hoje, obviamente a nossa estrutura fixa. A função where é executada, esse é o retorno da função where, e aqui ele incrementa com o messages push, function whether, the whether e sunny, que é o retorno da função. E daí, informando isso para o chat GPT, através da estrutura de mensages, ele nos retorna essa mensagem. O clima de hoje está ensolarado. E olha só que bacana, se a gente instalar aqui o Axios, eu vou instalar aqui npm Axios, só implementar alguma coisinha na weather, beleza? Eu vir aqui numa API que eu tenho aqui, uma API gratuita,
que a gente tem aqui na internet, que seria a OpenMetal. Ele tem aqui um endpoint em que você solicita aqui a partir de uma latitude e longitude, uma localização, e ele retorna a previsão do tempo, beleza? E o histórico também. Se você for no Google Maps e digitar o nome da sua cidade, é só você pegar a latitude e longitude dos próprios parâmetros. Então, o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar, então, uma chamada do Axios, que basicamente ele vai, só adicionando aqui o Axios, basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai, a partir daquela API, na minha latitude, longitude, retornar o current weather. E olha só que mais interessante ainda. Se eu colocar aqui, ó, json.stringify, para que ele possa transformar esse objeto em JSON, basta eu, basicamente, fazer o quê? Colocar aqui qual o clima hoje para São José dos Campos, e a gente vai, e a gente vai aqui executar. E ele pegou aqui, ó, clima em São José dos Campos, hoje é 16,5 graus, tá frio, com velocidade de vento, vindo de direção, o código do tempo é 3, o que significa que o clima está parcialmente nublado. Olha só que muito louco, cara, porque ele foi lá na API, buscou a informação que eu gostaria, fez o parse disso, desse JSON, e ele incrementou essas informações. Agora vamos fazer uma pergunta. Qual o clima para São José dos Campos? Esse vai chover. Aqui ele informou que o dia é dia nesse momento, ele não tem informações de chuva, porque aquela API provavelmente ela não dá informações de precipitação, né? Que informação se basicamente vai chover. Porque é uma API gratuita, mas enfim, dá para você entender aqui o poder que você tem em mãos, que é ter uma OpenAI fazendo o quê? Executando funções do seu código. E agora chegou o momento da gente fazer algo muito importante no nosso projetinho, que é desacoplar as coisas. Por que você precisa desacoplar? Porque assim você pode criar eventualmente dentro do projeto uma pasta functions, ter todas as suas funções e exportá-las individualmente através desse array. E por isso você precisa criar uma estrutura para que você, dentro da API do OpenAI, ter isso aqui, ó, Functions Declarations, ok? Então é muito importante que a partir desse momento aqui do vídeo você preste bastante atenção porque vai ter bastante TypeScript e eu vou explicar aqui para você. Vamos lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, eu declaro uma function chamada callback. O que é a function callback? É a função que vai literalmente executar o código que você quer. No caso da weather, ela tem aqui a própria função weather, que eu poderia chamar isso daqui de callback. Beleza? Só que além do callback, eu preciso também ter embutido nesse arquivo aquela estrutura de funções que o OpenAI espera. Porque imagina você ter que, a cada vez que incorporar uma função no OpenAI, abrir esse arquivo e ter que ficar digitando as coisas aqui. Não é nada prático. Então, o que eu estou trabalhando aqui com você agora? A gente vai trabalhar essa questão de desacoplamento. Por quê? Porque além de ter o código que executa literalmente as coisas aqui, beleza? Eu vou ter também a declaração de estrutura a partir de uma interface que a gente criou aqui de Function Declaration, ok? Então eu tenho nessa interface, que é uma cópia da OpenAI, que ela tem name, description e os parameters. E aqui em callback eu vou exportar literalmente a minha função, ou seja, eu exporto o ponteiro de execução para a minha função. Isso daqui é basicamente quando a gente cria uma função anônima e atribui a uma constante ou uma propriedade de um objeto, que no caso seria function declaration. Aqui nessa interface, tudo que ela tem é estender chat completions functions com o próprio parâmetro callback, em que eu passo parameters object, beleza? Então, dentro dessa estrutura, eu posso exportar e importar aqui dentro desse array, fazendo com que fique muito mais fácil de eu criar inúmeras outras funções, como a gente tem aqui nesse outro projeto, que ela tem, além de date today, tem e-mail, GitHub, Sprint, por ali vai, beleza? Então a ideia aqui é que a gente, de novo, crie alguns e depois que você entender todo o processo, você vai lá no GitHub, clica, aproveita, dá um fork, aproveita, dá uma estrelinha, um star lá no projetinho,
e você faz o clone dele. Bacana? Agora, como é que fica, então, a OpenAI? E é isso que a gente vai mostrar e trabalhar aqui agora. A estrutura, a linha de pensamento é a mesma, só que, em vez de function ser uma estrutura, um array fixo aqui dentro desse código, ele importa daquele arquivo functions que nós exportamos anteriormente, ok? Function call ainda continua alto, message continua sendo lido, então agora, se message existir uma propriedade function call atribuída para ele, o que eu faço? Eu executo um método chamado call function, que ele está aqui no meu próprio arquivo, que é uma função que eu só joguei ele um pouco mais para baixo, para quê? Para que ele verifique se function call, a qual estou chamando existir, eu pego name, function call é o quê? É o parâmetro que está sendo passado aqui de function call. Então, se function call tiver name, o que eu vou fazer? Eu vou guardar qual que é o nome da função, lembra? Whether. E depois os parâmetros. Então, eu verifico o seguinte, function call.argument tem argumentos, o que eu faço? Eu dou um JSON parse. Por quê? Porque o OpenAI trabalha basicamente com strings e ele vai passar isso no formato JSON para você. Então, se existir argumentos, eu atribuo, faço um parse e atribuo para isso. E eu vou criar aqui uma constante chamada function return, que vai fazer o quê? Dentro da function declarations, que é um array, buscar, ou seja, fazer um find baseado no nome da função que eu defini anteriormente. Então, se eu tenho aqui function declaration today, dentro do today, ele vai buscar uma propriedade chamada name, ou seja, essa propriedade aqui, name. E se o item, que é esse item aqui, name, ele for igual ao function name, que é a função que eu estou chamando, o que eu vou fazer? Eu vou executar o método callback, que está associado a esse objeto, que basicamente é esse carinha que está ligado a essa função, passando as function parameters, ou seja, as funções, os argumentos de funções que foram passados anteriormente, ok? Pelo OpenAI. E o que eu vou retornar? Exatamente aquela estrutura que o OpenAI espera. Role function, name, o nome da função, e o content, que é a function return. Então, com isso aqui, eu desacoplo e retorno aqui para quem? Para a nossa mensagem. Então, executa a função, ok? Pego aqui, então, o retorno dela, e se ela retornar alguma coisa, o que eu vou fazer? Return await da própria função createChartCompletion, que agora não tem mais messages declarado no contexto global. Agora ela é uma propriedade, é um argumento de messages, a qual eu pego as mensagens atuais somadas de quem? Do parâmetro que eu recebi lá das funções. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu só adiantei aqui a fita, só dei uma adiantada aqui para que a gente pudesse não perder muito tempo com essa situação e literalmente entender como é que funciona. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem dentro do index ainda a nossa estrutura antiga, porque createChartCompletion, como a gente já viu, ele espera messages. Agora a gente precisa declarar a nossa função principal. E por isso, o que eu vou iniciar aqui? Eu vou iniciar com um prompt. Veja que esse prompt aqui é aquele prompt system que a gente adiciona nivelando, ou seja, posicionando o modelo do OpenAI para que ele possa percorrer dentro dos índices de modelo dele e dar a melhor resposta possível. Porque se você deixar esse prompt aqui vazio, ele vai falar assim, tá, legal, mas o que é isso? Então você vai posicionar, você vai falar o seguinte, ó, você é um programador, você deve ajudar com tarefas repetitivas chatas através de funções programadas. Ótimo, é isso que a gente quer. E o que eu fiz? Dentro de interface eu tenho chat messages, que basicamente estende do chat completion message, que é aquela estrutura padrão que você já trabalhou. Então, vou colocar const messages igual a quem? A isso daqui, ó. Veja que temos aqui role, que é system. Aqui primeiro eu tenho que colocar chat message. Ok? Aqui eu vou colocar role system e aqui content, que seria o próprio prompt, ok? E messages eu vou passar aqui nos parâmetros de createChartCompletion. Só isso? Não. Por quê? Porque aqui eu só posiciono. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro teste de function. Veja que o index que retorna a function declaration está retornando só uma função chamada today, que retorna qual que é a data atual.
Por quê? Porque, como eu já falei, o ChatGPT, a OpenAI, ela está travada em 2021. Porque é esses modelos de dados que eles têm. Então, se você fizer o seguinte, role, colocar aqui user e fazer uma pergunta simples. Content. Que dia é hoje? Que a gente vai executar. Ele retorna aqui, então, hoje é de dia 19 de julho de 2023. Show de bola? Então, o que ele fez? Ele foi lá em Today e ele fez uma pesquisa. A gente vai descomentar aqui esse debug. Eu vou colocar aqui o símbolozinho do play Today para ver se ele está executando essa função mesmo. Então, Today. Claro que ele não está recebendo nenhum parâmetro, porque eu não preciso saber, né, para essa pergunta. Eu teria que fazer, perdão, teria que fazer isso ainda para o weather, só que como o weather não é a função literalmente a qual a gente vai incluir aqui, como programador, não sei se interessa muito se está chovendo ou não, fica de tarefinha de casa, baseado nisso daqui você implementar essa estrutura, mas agora a gente vai implementar as outras funções chatas de um programador, como por exemplo escrever a nossa daily, como por exemplo enviar a nossa daily para nossa gerente, como por exemplo consultar as issues do GitHub, como por exemplo até sugerir, baseado nas issues do meu GitHub, quais são as possíveis soluções, porque lembre-se, todo o poder da OpenAI, que seria o modelo GPT-4 ou 3.5 Turbo, dependendo do que estiver liberado para você, está disponível. Então você não tem só o retorno das suas funções, você tem todo o modelo do OpenAI somado às suas funções. Então veja de novo o tamanho do poder que você tem em mãos. Só que antes disso, a gente vai tornar aqui o OpenAI, esse nosso programinha, um pouquinho mais interativo, porque veja, eu ainda estou tendo que ficar manipulando esse messages aqui. O que eu quero fazer? Como eu mostrei no início do vídeo, eu quero digitar algo no console ou então criar um conector dentro do WhatsApp ou do Slack, de qualquer lugar que seja, para que ele possa receber essas mensagens. Mas para efeitos de facilitar a nossa vida, eu vou fazer via console mesmo e fica de novo uma segunda tarefinha de casa para você. Ou então, se você falar assim, cara, isso tá muito legal, deixa nos comentários aqui para eu adicionar então essa próxima funcionalidade em que ele se conecta a algum sistema de mensagem, seja ele WhatsApp, Slack, enfim, Discord, para que ele possa receber essas funções ou essas chamadas. Aí para isso a gente vai utilizar o modo readline do próprio Node.js, sem precisar fazer nenhuma instalação adicional. E para isso a gente vai fazer algumas importações, ok? A gente vai fazer a importação de stdin como input e stdout como output para que a gente possa direcionar o readline. Então a gente vai importar asterisco as readline dessas bibliotecas nativas do Node.js. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um readline, eu vou criar aqui uma interface. O que o readline faz? Ele cria uma interface com o input, que eu passei anteriormente, o output e o terminal. O que é esse terminal? É para que a gente possa digitar. E aqui então, o que eu vou fazer? Dentro da minha function, eu vou declarar essa function aqui, ó, main, async, function main. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um while true, eu vou ficar num loop infinito, claro, até eu pressionar Ctrl C, beleza? Para que ele faça o quê? Pegue basicamente aqui o que eu tenho de digitação no meu teclado. Então, const content igual await rl question. Nesse caso aqui, eu vou adicionar aqui o emoji do user, né? No caso, eu estou aqui no Windows. Se você tiver em outro ambiente, você vai ver outro emoji. Mas basicamente é isso daqui. E o que eu vou fazer? Lembre-se que agora eu tenho messages como essa estrutura de array. E eu vou fazer o quê? Messages igual. Messages acrescido de quê? Opa. Row user content de content. Agora, messages, eu preciso declarar ela como let, porque senão ela vai ficar aqui dando problema de constante. E aqui eu vou chamar main. Veja que eu ainda preciso fazer o seguinte, const message igual a quem? A chamada de create chat completion, por isso eu vou retornar isso daqui. E o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar message a messages também. Agora, eu vou fazer o quê? Role assistant. E eu vou acrescentar aqui
Content Message, beleza? Agora, Messages tem a pergunta do usuário, a qual eu incluo aqui. Eu passo para Create Chat Completion, ele vai soltar para a gente um retorno, e esse retorno eu coloco aqui em Messages. E basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou soltar um console log, que eu vou colocar aqui, ó, um robozinho, e aqui, message, beleza? Bem, a gente faz a chamada aqui. Agora o que eu vou fazer? Include run dev. E ele colocou o bonequinho lá. Vamos lá. Que dia é hoje? Nossa, digitei tudo torto. Ele vai pensar, vai executar o today e ele vai falar: hoje é dia 19 de julho de 2023. Temos então a nossa primeira função sendo executada de modo interativo. Eu vou aqui, digito o que eu quero e ele executa completion. Agora, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou simplesmente, e veja, olha o poder que você tem nas mãos, simplesmente chegar, copiar e colar aqui uma pastinha chamada Sprint. O que eu tenho aqui? Uma função que basicamente retorna a minha daily. Claro que eu sei que isso aqui é um objeto fixo em que eu tenho pull requests, bugs e tudo mais, beleza? Mas, de novo, você pode capturar, fazer uma integração, assim como eu fiz com o Weather, com com o seu sistema Gira, o que você usa, Trello, não sei, beleza? Ou tem vários outros aí. Depois eu tenho aqui uma outra chamada Stories, em que ele lista as stories que tem disponível para que eu, um dev, vá lá pegar. Então, response retorna date, que recebe de parâmetro, e stories que tem aqui, ó, stories 30, title, login e quem assinou e duas pessoas aqui, beleza? Ó, stories retorna stories do projeto e aqui, daily, ele retorna os dados da minha daily com a informação de reunião ou para a minha gerente, o que eu fiz ontem, ok? É só copiar a pastinha? Ainda não. Falta só, na verdade, fazer o quê? Descomentar isso daqui e fazer a importação. Import daily e import stories. Ok? Estou aqui no meu prompt. Escreva a daily para minha gerente de projeto. Vamos ver o que ele vai fazer. Então ele vai lá na função print daily, vai receber as funções, os dados que eu retornei aqui. Lembre-se que a função sempre tem que retornar com JSON stringify, da estrutura que eu passar para ele, e ele vai começar a calcular. Não, o que ele fez, velho? Aqui está a daily para gerente do projeto. Ontem finalizei a função do login, ajudei o Júnior com um problema na imagem do Docker, também trabalhei alguns pull requests e bugs em detalhes. Pull requests, status, bugs. Hoje pretendo finalizar a página de perfil e começar a trabalhar na função de busca. Cara, é só você pegar essa parada aqui e copiar. Vamos fazer o seguinte, olha lá. Escreva a minha daily avisando que estou empolgado, com um impedimento referente às stories. O PO não escreveu e liberou no Gira. Sempre o PO. Impedimento. Estou com impedimento referente às stories, o PO não escreveu e liberou no Gira. Sempre o PO. Vamos colocar no rabo do PO. Notas adicionais. Ontem finalizei a função de login. Então, veja aqui, baseada numa estrutura de array aqui, por enquanto, como eu disse, fixa, ele está pegando. Então, agora, o que impediria de você ir, por exemplo, lá no GitHub da vida, utilizar as APIs do GitHub, pegar todos os pull requests que você fechou, todos os bugs que você resolveu, ou issues, e colocar eventualmente algumas coisas a mais aqui. Falta muito pouco, porque com isso você pode fazer algo muito parecido que a gente fez aqui com Axios. Você vai lá no GitHub e coloca, beleza? Agora, pra gente brincar aqui mais um pouquinho, eu vou retornar aqui, ó, retornar não, eu vou colocar aqui, ó, mais funções que seria de e-mail. Esse e-mail, ainda eu fiquei na dúvida se a gente vai usar um envio de e-mail mesmo, real, mas se você quiser a gente implementa, coloca aqui nos comentários. E eu também vou adicionar aqui mais uma camada que é a camada de contatos. Só que veja, os meus contatos estão vindo dentro de data. Eu criei uma estrutura específica para dados pessoais, como por exemplo os meus contatos e me. Eu coloquei aqui, ó, todas as minhas informações. Por quê? Porque eu posso eventualmente pedir para o ChatGPT escrever meu currículo. Eu vou lá, coloco dia, e-mail,
nome, GitHub, Tech Skills, Soft Skills, experiências, a gente vai adicionando aqui, beleza? Eu vou, no caso do me, adicionar o me, que é o data, me, essa estrutura fixa aqui no próprio prompt, beleza? Vou aqui colocar, ó, seus dados pessoais são JSON stringify me. Preciso fazer a importação dele. Legal? E isso complementa o modelo. Por quê? Por que que o me ele não é uma função? Eu fiz alguns testes anteriormente, quando eu estava criando esse projeto, e muitas vezes, quando eu perguntava qual é o meu nome, ele não conseguia saber, porque ele não entrava aqui dentro da... não executava a função me, ele acabava se perdendo, tá? Então, com isso, forçou os dados, os meus dados pessoais. Mas contatos, basicamente, ele faz. Então, agora, como a gente adicionou mais coisas, a gente vem aqui no index, libera contacts e libera send, ok? Eu vou, então, fazer a importação de todo mundo que está faltando. Aqui não é exatamente contacts, e sim function data contact, tá certo. Agora, o que eu vou fazer? Aqui em e-mail, só para dar uma simuladinha, para dar uma graça, eu vou colocar aqui console debug send. Para enviar o e-mail no Node.js é bastante fácil, então depois, de novo, coloca nos comentários ou até ideias novas aqui de implementações do nosso Jarvis. Só corrigindo então aqui. E agora a gente vai colocar aqui, ó, escreva a minha daily e envie por e-mail para minha gerente de projeto amanhã às 9 horas. Vamos lá? Vamos passar esse desafio aqui para ele? Vamos lá, vamos analisar. Então, ele executou a função send, mandou o e-mail. Então, do dia 19, beleza? Para que ele possa mandar o e-mail. Daily de Felipe Fontoura, dia 18, ok. Ontem trabalhei nos seguintes itens. A daily de hoje, atenciosamente, Felipe Fontoura. Pronto, a sua daily foi escrita por e-mail. Sacanagem. Isso aqui é muita sacanagem. Agora, para a gente fechar o nosso Jarvis, vamos só implementar a camada do GitHub nele, para que dentro dessas functions ele possa fazer aquilo que a gente viu no início do vídeo, que é consultar as minhas issues, pull requests e muito mais. Para você se ligar, cara, você precisa entender o seguinte, o GitHub, ele lá dentro é um universo, né? Então vamos supor que eu estou com esse projeto aqui, ó. Eu vou pegar esse projeto aqui de cobaia, tá? Que é, se eu for aqui nos meus repositórios, eu tenho um repositório aqui, que inclusive ele é privado, que é o Code Challenge. Esse Code Challenge aqui, eu vou fazendo... eu comecei anteontem a fazer isso daqui, que são resoluções de algoritmos que eu tô fazendo. Coisa pessoal aqui que a gente vai fazendo, como você também pode fazer vários na internet. Eu coloquei aqui nas issues, uma das issues, que é finalizar o problema de two-number sum. Eu já finalizei isso daqui. Se você chegar aqui no Code Challenge, você não vai ter acesso, mas se você clicar aqui, ó, two-number sum, ele tem aqui algumas resoluções, e eu também implementei aqui o teste, né, o teste unitário dele com Jest, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu quero entender como que ele consegue comparar a minha issue, que é o que eu adicionei, com a minha resolução que eu coloquei lá, sem ele consultar, tá? Porque ele está consultando a issue do projeto. Ele não está consultando outra coisa. Um outro detalhe. O GitHub, ele tem uma API muito completa. Só que a API RESTful dele é muito verbosa. Em que sentido? Se você tentar entrar na API, você vai ver que só para listar um usuário no modo RESTful, ele vai listar um monte de coisa. E quando você está trabalhando com o modelo GPT, você precisa tomar muito cuidado com a quantidade de tokens que você está trazendo. Tanto é que aqui talvez tenha passado batido ou não tenha mostrado, a gente precisa adicionar aqui a quantidade de mensagens, as últimas mensagens. Então, veja que eu vou incorporar as mensagens aqui, ó, ponto slice -10.
Por quê? Porque senão ele não fica sobrecarregando. Imagina que eu tô dentro do Slack e toda hora eu mando alguma coisa. Dessa forma, eu não perco o contexto, mas também não estouro a quantidade de tokens que eu preciso. Beleza? Porque você sabe, custa dinheiro, custa processamento, custa muito ele fazer isso. E o retorno de uma função RESTful tem tudo a ver com isso. No caso do GitHub, então, eu estou utilizando a GraphQL, que é uma forma de você acessar a API dele utilizando esse protocolo. Existe ainda bastante documentação sobre isso, a gente vai fazer isso através da implementação dessa biblioteca aqui, a GraphQL Request, ok? Ela é uma biblioteca GraphQL bem levinha, então a gente vai iniciar aqui a instalação desse projeto e eu vou incluir isso aqui dentro das nossas funções. Legal, então eu coloquei aqui a pasta GitHub, que você obviamente tem acesso, então por isso, como o foco aqui não é ensinar o GraphQL de ponta a ponta, de novo, dentro do vídeo do canal também eu explico algumas coisas sobre GraphQL, mas a gente vai fazer aqui um mini tutorial, algo resumido aqui também para você não se perder, porque é sacanagem, né? Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer? A importação, tipar, criar um documento GraphQL tipado, porque isso vai ajudar o GraphQL, ok? E utilizar esse endpoint. Então basicamente o que eu faço? Aponto para esse endpoint, coloco aqui o meu token do GitHub. Como é que eu consigo criar um token pessoal dentro do GitHub? Eu acesso, obviamente, o meu GitHub, a minha conta. Cadê o meu repositório? Eu vou no meu profile. Venho aqui, perdão, eu vou em Settings e venho aqui em Integration Applications. E ele vai pedir um código aqui. Basicamente é esse menu que você gera, é que eu tenho dupla autenticação e para evitar a gente ficar entrando aqui em informações sensíveis, ficar digitando senha, basicamente é esse caminho, mas a documentação também do GitHub é bem farta com relação a isso. Por que eu estou mostrando isso? Porque você, incluindo o token dentro do seu ponto env, você vai carregar ele com uma autorização better, beleza? Agora, o que a gente vai criar? A nossa primeira função, que é get repositories, em que eu recebo um login e basicamente eu crio um documento do tipo tipado em que eu vou solicitar user repositories nodes, beleza? Se você quiser copiar isso daqui dentro da área de exploração, você pode. Veja que eu coloco aqui, ó, query repository. Deixa eu só aumentar a fonte. Se eu colocar aqui query repository, o owner, que seria aqui no caso eu estou pegando por request, então eu coloco owner Facebook, name React. O que eu estou fazendo? Me retorne todos os últimos 10 por requests de um owner, de uma organização Facebook e de um projeto chamado React, pouco conhecido. Beleza? E o que ele vai retornar para você? Data repository por request, add node e todos os pull requests. De novo, toma muito cuidado com a quantidade de tokens que você está gastando. Então, eu já estou percebendo que Body, por exemplo, ele já está trazendo uma descrição gigantesca, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. No caso do owner Facebook React, eu já não colocaria body, beleza? Então você precisa entender um pouquinho aí como é que está a situação do seu projeto. Mas os meus pull requests, que seria essa função aqui, beleza? Eu estou retornando o quê? Number mergeable, body, closer e o outer, beleza? Aqui, nesse caso, essa função, ela retorna o quê? Os meus repositórios. Então, eu passo um login, então, baseado em user repository nodes, ele retorna esse array aqui, que é uma interface que eu declarei logo aqui em cima. Por quê? Porque como eu coloco isso como um return de uma promise, eu ajudo a retornar aqui. Então, veja que, uma vez que eu declarei a função GraphQL com query, eu executo GraphQL Client Request, o meu document, ok? E o parâmetro que eu passei aqui em cima, que é o parâmetro login. Veja que os nomes precisam casar aqui, ok? E daí com response eu vou pegar user repository nodes, porque daí assim eu já passo todos os repositórios. E assim eu faço com pull requests e assim eu faço com issues. Daí uma vez que você colocou essa pasta, que ela vai ter aqui, então, por exemplo, repositories, que é uma das funções que vai ter lá o callback, recebe login, beleza?
eu verifico, existe login? Se não existe, eu retorno um erro e ele vai consultar os meus repositórios. Da onde? Do GitHub. Então ele vai disparar aquela função GraphQL que ele retorna então aqui repositórios, assim, pull requests, assim, issues. Então isso aqui é uma implementação bem mais avançada. Eu sei que talvez eu esteja até indo avançado demais, dependendo do seu nível, mas eu te convido muito a baixar e executar na sua máquina, tá? Daí o que eu faço? Eu faço a importação de pull requests, issues e repositories. Então olha só que legal, eu abri o console e digitei quais as issues do meu projeto. Cara, que projeto? Então, o ChatGPT, ele é muito legal porque ele entende contextos. Olha só, qual é o contexto do meu projeto? Veja que a função issues do GitHub, ele espera o quê? Owner name. E onde está dizendo quais são os meus projetos? Estão aqui no data me. Então eu coloquei aqui, ó, eventualmente, as minhas informações aqui de projetos que eu estou trabalhando. Então eu coloquei aqui, ó, GitHub, login, URL e default repositories. Então eu coloquei aqui, ó, o meu repositório Code Challenges. Então veja que ele associou default repositories, que eu tenho lá na minha estrutura de me, dizendo quem é o programador que o Jarvis está servindo, com a função do GitHub. Cara, eu nunca vi isso na programação nos meus 25 anos de experiência. Essa capacidade de criar conexões, que é o que o ChatGPT faz. Muito bem. Então, eu tenho aqui, só para mostrar para você, que dentro de um repositório privado eu tenho finalizar o problema de two-number sums. Show de bola. É isso daqui. Lembre-se, ChatGPT entende o contexto. Como eu estou pegando as 10 últimas mensagens, eu vou pedir para ele agora. Legal. Resolva esse problema. Ó, resolva não. Sugira uma solução para a issue 1. Isso não está programado. Vamos ver. A resposta. Então vamos lá. Ó, para a issue finalizar to number sums em TypeScript, ou seja, para essa issue que eu abri aqui, ele está sugerindo um código TypeScript. Veja, eu só falei assim, legal, sugira uma solução para issue 1. Ele mesmo numerou, issue número 1, beleza? Para finalizar to number sums em TypeScript, aqui está uma solução possível. Aqui a função to number sums, que eu recebo um array de number e o target number. E ele faz via while. Vamos ver qual dessas 3 soluções aqui ele chegou mais próximo. Então vou vir aqui no modo easy e vou verificar aqui. Veja que ele executou aqui, ele me sugeriu, inclusive, a função toNumberSum número 3, que é a função em que eu utilizo o while left, right. Claro que deve ter pequenas variações aqui, mas foi muito próximo à minha sugestão. E com isso, o que você tem, cara? Você tem agora nas suas mãos uma engine em que você tem o ChatGPT, você tem as funções e com essa estrutura, você vai populando a pasta Functions com todas as suas funções que você quer colocar no seu Jarvis. Inclusive, utilizando aqui esse carinha, e para quem não conhece, deixa eu tentar abrir aqui. Conectado aqui, eu tenho um Raspberry Pi, em que eu basicamente mandei uma conexão via HTTP para ele, eu montei um servidorzinho, então eu criei aqui uma function em que fazia uma chamada Axios para um IP privado aqui da minha rede. Você pode colocar isso também através de um DNS na sua casa, né? Um apontamento de um DNS dinâmico, ele apontando para isso. Então lá num servidor qualquer você tem o seu Jarvis rodando, em que ele executa funções dentro da sua casa, ou aquilo que você quiser colocar dentro desse hardware. No meu caso aqui, eu fiz um teste acendendo um LED, beleza? Então eu coloquei uma função que é turn on lights. E ele rodou isso daqui. Então, cara, agora a imaginação é o limite e você tem uma estrutura bem organizada em que você pode incluir várias mensagens, tem essa lib fantástica, essa lib maravilhosa que é o GPT, né, o ChatGPT, dentro dessa estrutura desacoplada. Agora, meu filho, você pode brincar à vontade. Então, eu vou pedir para você o seguinte, se você gostou dessa Masterclass, se você achou esse código útil, se você achou isso bem legal, eu vou colocar na descrição aqui o link para você ter acesso ao código do
do nosso Jarvis e você também vai, com certeza, e por favor, deixar o seu like, seguir, se inscrever aqui no canal e se conectar com a gente também no Instagram. Se você gostou, então faz tudo isso que a gente vai entender que a gente está no caminho certo. E até então, a próxima Masterclass com mais um projeto e tópico legal da programação Full Stack.